Vamos aí a essa aula de número 9, que trata aí da matriz da transformação linear, certo? Ou seja, a matriz que vai representar a transformação linear. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essas aulas compõem aí a base da disciplina de Álgebra Linear 2, tá bom? Então, vamos entender o que é essa matriz mudança de base, tá? Então, a gente já sabe que a gente tem uma transformação, né, que aplica um espaço vetorial no outro, no caso aqui eu estou aplicando V em W, tá? E cada uma com as suas devidas bases, tá? Então, aqui a gente está chamando a base A da base de V e B a base de W, tá? Então, aqui, para que a gente consiga fazer as contas, né, vamos tratar aqui da dimensão de V igual a 2 e a dimensão de W igual a 3, tá? Então, como a base de V é de V e o V tem dimensão 2, a gente precisa de dois vetores na base, que a gente está chamando aqui de V1 e V2. E no caso dos vetores que compõem a base B, né, como a dimensão de W é 3, eu vou precisar de três vetores que estou chamando aqui de W1, W2 e W3, tá bom? Agora o que a gente vai fazer essencialmente é utilizar a informação de um vetor ser escrito numa base, tá? Então a gente vai pegar um vetor aqui de V, né, do Vzão, e como o V tem a base A, né, então vou escrever esse vetor como combinação linear desses vetores da base. Então V vai ser x1, V1 mais x2, V2, onde x1 e x2 são os escalares aqui que eu estou utilizando, tá? Lembrando que a notação matricial, né, ou seja, o vetor coordenado, V escrito na base A, seria exatamente os escalares x1 e x2, tá bom? Bem, eu aplicando aqui a transformação, lembrando que a transformação é linear, então tem aquelas duas propriedades que é de soma e de multiplicação por escalar, né, a gente pode separar. Então eu aplico aqui a transformação nessa igualdade, vai ficar T de V igual a... aliás, por enquanto eu não vou nem aplicar, eu vou só imaginar o seguinte: como a imagem desse elemento vai estar em W, né, e o W tem a base B, então eu escrevo esse T de V aqui como combinação linear dos vetores da base de B, né? Então, o T de V é y1w1 mais y2w2 mais y3w3, onde y1, y2 e y3 são os escalares, certo? Então, eu posso reescrever isso daqui na forma vetorial. T de V na base B é representado pelos escalares y1, y2 e y3, tá? E aí sim, por outro lado, a gente pode aplicar a transformação aqui nessa igualdade, né? T de V igual a T de x1, V1 mais x2, V2. Como a transformação linear, os escalares saem, a transformação da soma é a soma das transformações, então vai ficar x1, T de V1 mais x2, T de V2, certo? Como T de V1 e T de V2 também são elementos que estão caindo aqui no contradomínio, né, em W, na imagem, então eu posso escrever cada um deles, T de V1 e o T de V2, como combinação dos elementos da base. Então esses escalares a gente vai pegar exatamente para formar uma matriz, tá bom? Então vamos lá. Então T de V1 vou escrever aqui propositalmente, né, utilizando esses escalares para formar a matriz. Então A1W1 mais A21W2 mais A31W3, certo? Assim como T de V2 também vai ser propositalmente escrito com os escalares A12, A22 e A32, lembrando que T de V2 está caindo na imagem, e a imagem está caindo em W, e W tem a base B, que são compostos pelos vetores W1, W2 e W3, tá? Então, sempre está utilizando aqui informação de combinação linear. Muito bem. Substituindo, então, né, esses vetores, esse T de V1 e T de V2 aqui, né, a gente pode separar da seguinte forma: A11x1 mais A12x2 W1, e assim eu posso colocar também o W2 em evidência,
e o W3 em evidência, certo? Lembrando que isso aqui são tudo escalares, né? E W1, W2, W3 são os vetores, certo? Então eu posso fazer tranquilamente essa associatividade aqui entre esses escalares, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Lembra que a gente escreveu antes o T de V como combinação linear dos elementos da base W1, W2 e W3 com os escalares Y1, Y2 e Y3? E agora a gente colocou a transformação, né, aplicou, e de uma outra forma a gente encontrou aqui novamente W1, W2 e W3. Então, como a escrita é única, né, na base, né, nessa base B, que é composto por W1, W2 e W3, a única chance é que esses escalares sejam iguais. Então, a gente vai igualar aqui, ó, Y1 vai ser A1x1 mais A12x2, certo? E assim os outros, né? O Y2 vai ter que ser essa outra combinação aqui. E o Y3, desculpa, o Y3 vai ter que ser essa outra combinação, tá? Então a gente vai ganhar esse sisteminha, certo? Separando na forma matricial, a gente pode escrever dessa forma, né? Lembrando que aqui já gerou a nossa matriz, né? Vezes x1, x2. Então, essa matriz é o que a gente chama de matriz mudança de base, tá? Mudança de base de A para B, certo? Essa nomenclatura aqui, pessoal, ela é bem importante, porque a gente pode fazer também o inverso, tá? Matriz mudança de base de B para A, tá? A gente faz só o procedimento inverso. Então, aqui, ó, T de V na base B, né, que são os escalares aqui que a gente utilizou logo no início, é igual a matriz mudança de base, que é a matriz T de A para B, vezes o vetor V, né, o Vzinho que a gente pegou logo no início, né, esse vetor Vzinho aqui, né, que é o x1, x2, então V na base A, tá? Então perceba aqui que a gente tem essa forma de escrever aqui, T de V na base B igual a T de A para B vezes V na base A. Então, esses daqui se coincidem, tá? Então, a única coisa que tem que ter cuidado é desse formato aqui, porque tem a ver com a mudança de base, de A para B, tá? Então, lembrando que essa matriz, lembrando que a gente pegou aqui uma transformação, pessoal, de R2 para o R3, certo? E gerou uma matriz aqui para a gente de ordem 3 por 2. Então, sempre vai ser o inverso, tá? Vamos já explicar no diagrama ali, num outro exemplo que a gente vai fazer, para que vocês fiquem atentos nessa ordem. Sempre vai ser de trás para frente, tá? E exatamente as colunas da matriz, dessa matriz mudança de base, ela vai ser aqui, ó. A primeira coluna vai estar referente ao T de V1 na base B, né? E a segunda coluna vai ser o T de V2 na base B. Lembrando que a gente utilizou os escalares propositais, lembra? Então, a gente tem essa estrutura aqui para representar a transformação linear. Tem que ter bastante cuidado nessa hora. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um exemplo mais a seguir, tá? De modo geral, se a gente tiver uma transformação de V em W, onde a dimensão de V é N e a dimensão de W é M, né? Então, a gente sempre vai fazer o inverso. Então, essa matriz vai ser de ordem M por N, tá? M, né, que é do W, por N, que é de V, tá? Sempre fazendo essa opção inversa aqui, tá? E T de A, matriz mudança de base da transformação de A para B, tá? Da base A para a base B, beleza? Onde as colunas vão representar as imagens, né? T de V1, T de V2, T de Vn, tudo na base B, tá? Que é a matriz de chegada aqui, né? Dessa transformação, beleza? Então, para o exemplo, a gente tem aqui uma transformação do R3 para o R2, dada por essa lei aqui, né? T de x, y, z igual a 2x menos y mais z e 3x mais y menos 2z, tá bom? Então, está saindo do R3, chegando no R2. Então, como que a gente já poderia, se a gente quiser calcular aqui a matriz mudança de base, né? Da base A para a base B, onde A é a base do R3 e B é a base do R2.
Então, a gente já sabe que vai ser uma matriz 2 por 3. A gente já monta a matriz genérica aqui, tá? Então, 2 por 3. Já coloco os escalares aqui, né? Que seria exatamente os elementos da matriz qualquer aqui, né? No caso, como a gente está chamando essa matriz de A, então é o A1, A12, A13, A21, A22, A23, onde cada coluna é exatamente a imagem desses elementos de V1, V2 e V3 na base B, que é a base da imagem lá, que está chegando aqui no R2, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso, né, que a gente quer achar a matriz mudança de base de A para B, é achar exatamente esses escalares aqui, certo? Então, essa é a nossa história. Então, basta escrever T de V1 na base B, T de V2 na base B e T de V3 na base B, utilizando esses escalares aqui, tá? Lembrando que aqui tanto V1, V2, V3 foram dados e o W1, W2 também foram dados. Então, vamos escrever aí. Para cada um desses escalares, a gente vai ter um sistema, tá? Então, T de V1 é o T de 1, 1, 1, né? Que foi dado o vetor V1, certo? Aplica na transformação, né? Que foi dada, né? Calcula quanto é que vai ser a imagem que deu 2, 2. Por outro lado, isso é utilizando a combinação com os escalares A1 e A21 com os elementos da base de B, que são W1 e W2, certo? Aqui a gente vai fazer todas as operações vetoriais, igualdade de vetores e chega nesse sistema, que é um sistema 2 por 2, bem facinho, tá? A gente encontra os escalares A1 igual a menos 4, A21 igual a 2. Então, o que é importante fazer nesse exercício? Primeiro, montar a matriz genérica, né? Utilizando essa inversão aqui, né? Sempre da dimensão da saída para a dimensão da chegada. Monta a matriz genérica e utiliza os escalares para fazer a combinação, tá? T de V1 na base B, T de V2 na base B, T de V3 na base B, tá? O T de V2 vai ser a mesma coisa. Ó. Primeiro, quem é o V2? O V2 é 0, 1, 1. Aplico na minha transformação para saber quem é a imagem, né? E utilizo esses escalares combinados aqui na base B para fazer o sistema. Então, é exatamente isso, ó. O T de 0, 1 é 0 menos 1, utilizando a combinação em relação aos vetores da base B, que é W1 e W2, eu vou ter esse sistema que encontro a minha solução 5 menos 2. E assim o T de V3 aplica o vetor V3 na transformação para saber quem é a imagem, e por outro lado, essa imagem é escrita como combinação da base da imagem, que é a base B, que é W1 e W2. Faz o sistema, encontra a resposta e depois só é substituir cada escalar na sua devida posição, tá? Encontrando assim a matriz mudança de base de A para B, certo? Tentem fazer aí como exemplo a matriz mudança de base de B para A, tá? De B para A. E aí a ordem da matriz já vai ser 3 por 2, né? E aí você vai utilizar a inversão aqui dessas colunas, fazendo o inverso, você vai encontrar então os escalares, tá bom? Tentem fazer e qualquer coisa me mandem no comentário. Bem, e se ainda a gente tivesse que escrever o vetor 3 menos 4 e 2 em relação, no caso aqui, esse vetor está escrito na base canônica do R3, tá? E a gente quer calcular o T de V na base B, certo? Utilizando essa matriz mudança de base. Então, a gente tem que relembrar essa estrutura, tá? T de V na base B é igual a matriz mudança de base de A para B, vezes a matriz de V na base A, tá? Então, só lembrando, como esse vetor está escrito em relação à base canônica, né? Então, a gente sabe que só é tirar aqui os escalares, né? 3 vezes o I, menos 4J, mais 2K, certo? Os versores aí do R3. Então, os escalares são 3 menos 4 e 2, tá? Então, já escrevi o meu vetor V na base
na base canônica, tá? Do R3. Mas, como esse cara está chegando como esse elemento também vai ter que se escrever na base A, né? E A, só lembrando, a base A é escrita como V1, V2 e V3, né? A gente tem que verificar onde que o vetor, se é só o Vzinho, então está na base A, tá? Se fosse o T de V, estaria na base B. Então, a gente vai escrever aqui como combinação dos elementos da base de A, certo? Que é o V1, V2 e o V3. Resolvo o sistema, que esse sistema é bem facinho. E encontro a solução A igual a 3, B igual a menos 7 e C igual a 6. Então, esse vetor agora é escrito na base A. Tem coordenadas 3, menos 7 e 6. Lembrando que isso aqui só são os escalares, tá? E agora a gente vai utilizar a multiplicação. Como que seria, então, esse vetor agora, a imagem desse vetor na base B? Então, vai ser a matriz mudança de base, de A para B, vezes o vetor V na base A. O vetor V na base A a gente já colocou. Agora você vai fazer a multiplicação de matrizes, tá? Que vai dar aqui 31 e aqui a outra menos 10. Então, o vetor coordenada de T de V na base B são esses escalares. Agora, colocando em função da base B, utilizando esses escalares aqui, eu vou achar exatamente quem é o meu vetor, que tem coordenada 12 e 1, certo? Aqui, o importante é não esquecer que a gente está trabalhando com duas formas de representar o vetor. Uma é utilizando a base referenciada, que aqui eu vou utilizar os escalares, e a outra é exatamente a própria representação do vetor, tá? Fazendo aqui as coordenadas, tá? Então tem que tomar cuidado com essa diferenciação aqui da representação em termos de uma base e o próprio elemento, tá? E uma coisa bem rápida assim, da gente verificar é a matriz mudança entre bases canônicas, tá? Se eu tiver aqui querendo saber quem é T de A para B, onde A seria a base canônica do R2 e B a base canônica do R3, como que eu representaria essa matriz aqui, né? Aliás, essa transformação, que tem T de xy igual a 3x menos 2y, 4x mais y e x, né? Então, como eu quero de A para B, então já sei que a minha matriz vai ser uma 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas, tá? 3 por 2. E aqui as colunas vão representar o T de V1 na base B, né? Que no caso o meu V1 aqui é relativo à base do R2, que é a base canônica, então é 1, 0. E o T de V2 seria o segundo vetor aqui da base canônica, que é o 0, 1, que é o I e o J, certo? Então tem esses escalares aqui, certo? E é exatamente aqui, ó, o que vai ser o T de V1. Vai ser, eu vou olhar para a primeira coordenada de cada componente aqui e verificar quem são os escalares de x, ó, 3, 4 e 1, né? 3, 4, 1. E quem vai ser o T de J, né? Vai ser exatamente os escalares em relação à segunda coordenada, que seria com y. Então, menos 2, 1 e 0, certo? Mas você pode também utilizar aqui a mesma informação que você vai chegar exatamente nessa mesma configuração, que vamos supor que você não soubesse. Então, eu chamaria aqui de A1, A12, A21, A22, A31, A32, certo? E aí você faria a combinação e utilizaria todas as imagens e tudo e chegaria exatamente nesses escalares. Mas como é base canônica, a gente tem uma forma mais rápida, tá? Que é utilizando as coordenadas de x e as coordenadas de y, tá? Nesse outro caso aqui, que a nossa matriz, que a nossa transformação é do R2 em R2, um operador linear do R2, dado por T de xy igual a x menos y. Então, quem seria a primeira coluna aqui? Seria exatamente os coeficientes de x. Então, aqui é 1 e aqui é 0, porque não tem, né? E aqui a segunda coluna seria referente aos coeficientes de y.
Então, aqui não tem o y, é 0, e aqui é menos 1. Deu para entender? Vamos lá de novo. T de R3 em R. Quero saber a matriz mudança de base de A para B, tá? No mesmo sentido da seta. Então, vai ser uma matriz de 1 por 3, né? Uma linha, 3 colunas. Quem são as colunas? São, primeira coluna, coeficiente de x, que é 4, coeficiente de y, que é menos 1, coeficiente de z, que é 0. Certo? Então, quando a gente está trabalhando com as matrizes, com as bases canônicas, né, dos espaços, e a gente está querendo saber a matriz mudança de base no mesmo sentido da seta, né, de V para W, a gente utiliza então essa configuração, tá? Coeficiente de x, coeficiente de y. Bem, a volta é quando já tiver a matriz e quero saber qual é a representação daquela transformação em termos dos x, y, z e etc, né? Então aqui, olha, a gente vai colocar um exemplo para a gente tentar então voltar para a lei da transformação. Então aqui, ó, dadas as bases A e B, né? A do R2, B do R3, então determinar a transformação linear T de R2 em R3, cuja matriz é dada aqui, né? Matriz de A para B. Tem esses coeficientes, tá? Aqui é sempre importante a gente lembrar que a matriz, mudança de base, né? De A para B, esse aqui é o T de V1 na base B, e esse outro cara aqui é o T de V2 na base B. Lembrando, esse é uma matriz, ou seja, esses aqui são os coeficientes da combinação, tá? Então tá aqui, ó. T de V1, que é um 1 na base B, tem esses escalares, 2, 1, menos 1. T de V2, que no caso aqui é 1, 0, na base B, tem esses coeficientes, 0, menos 2 e 3. Agora a gente vai só verificar quem são os elementos da imagem, então, né? T de V1, vou utilizar os escalares 2, 1, menos 1, em relação à base B, que são esses vetores aqui, W1, W2 e W3. Então, 2, 1, menos 1, W1, W2, W3, calculei, deu esse aqui. Quem é o T de 1, 0, que seria o T de V2, né? Vai ser esses escalares aqui, 0, menos 2 e 3, 0, menos 2 e 3, e aqui o W1, o W2 e o W3, vou fazer essa continha e deu 1, menos 3 e 11. Então, eu já sei quem são as imagens dos elementos que estão atuando na minha base do R2, né? Então, eu escrevo novamente a combinação de um vetor do domínio, né? Que seria do R2, em função desses vetores da base, né? Aí eu faço aquele sisteminha em termos do x e do y, encontro o escalar A e B em função de x e y, e agora fica fácil, eu aplico a transformação, desse lado aqui vai ficar T de x, y, desse outro lado, utilizando as operações da transformação linear, os escalares saem, e vai ficar T atuando no vetor V1, T atuando no V2, que é exatamente o que eu já calculei aqui. Aí eu consigo, então, chegar na minha matriz, aliás, na minha representação da minha transformação em função do x e do y, né? Só fazendo essas, tá, T 2x mais x menos y, tá aqui a primeira coordenada, e assim por diante. É isso, pessoal. Não esqueço de dar o like, tá, para quem gostou, e para quem tiver alguma dúvida pode colocar aí nos comentários. Obrigada.